Quero dar um exemplo e 4 características para mostrar a você de como funciona o pensamento conspiratório e por que muitas pessoas são seduzidas por essa forma obsessiva de enxergar alguns acontecimentos. Você deve se lembrar das teorias da conspiração em torno da maçonaria, do Holocausto, do 11 de setembro e aqui no Brasil em torno da queda do avião que levou à morte o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o juiz Teori Zavascki. E ainda mais recente, alguns internautas chegaram a dizer que a ex-primeira-dama Marisa Letícia não teria morrido. Algumas dessas, assim, teorias da conspiração. Mas é preciso não confundir suspeitas fundadas no bom senso e na razoabilidade a respeito de casos ainda não investigados com o pensamento conspiratório. São coisas bastante diferentes. Por isso quero mostrar 4 características desse tipo de pensamento, o pensamento que leva as pessoas a formularem teorias da conspiração. E a primeira característica que eu destaco desse pensamento, ou do pensamento conspiratório, é que as pessoas que assim formulam já sabem quem fez e por que fez antes da investigação. No caso de um acidente como o do Teori Zavascki. À direita, a gente pode ter um exemplo, muitos diziam que, ou dizem que a morte do juiz do Supremo já deixava claro o complô dos políticos e partidos, no caso aí o PMDB e até o PSDB, mas sobretudo também envolvendo o PT para apagar Teori. Já à esquerda, muitos têm absoluta certeza que foram os políticos que eles chamam de golpistas que deletaram o Teori Zavascki. Citam desde o complô para tirar Dilma Rousseff do poder, até as conversas de políticos sobre a própria Lava Jato, tudo isso como prova de que foram os golpistas no poder que derrubaram o avião para estancar a operação. Vejam que o pensamento conspiratório não é uma propriedade nem de direita, nem da esquerda, nem da religião A ou B, ou coisa do tipo. Mas o que é, então, isso que nós estamos chamando de pensamento conspiratório? O analista do discurso Marc Angenot diz que o pensamento conspiratório é uma espécie de lógica interpretativa, ou seja, um dispositivo cognitivo e hermenêutico seria uma maneira de decifrar o mundo. Mas ainda a gente pode dizer que o pensamento conspiratório é uma hermenêutica que constrói uma certa narrativa de culpabilização. E essa narrativa de culpabilização coloca seus inimigos demonizados como agentes de uma vasta conspiração contra o bem comum, contra o povo, a democracia ou coisa do tipo. Uma outra característica das teorias da conspiração e de seus seguidores é que eles acreditam frequentemente em múltiplas conspirações, mesmo quando elas se contradizem. É curioso observar que pessoas que acreditam que Osama Bin Laden não foi morto em sua casa no Paquistão, mas capturado vivo pelos americanos, também são as mesmas que estão tendentes a acreditar que Bin Laden, na verdade, havia sido morto antes da invasão à sua casa no Paquistão em 2011. Um estudo feito lá pela Universidade de Kent aponta essa contradição do pensamento conspiratório. E um exemplo disso aqui no Brasil é que muitos acreditam que o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato trabalhavam em sintonia para tirar o PT do poder, prender Lula e desmontar e entregar o país aos Yankees. Mas muitos dos que acreditam ou acreditavam são os mesmos que falam que foram os golpistas, que eles chamam de golpistas, que estão por trás da morte do Teori com intenção de barrar justamente a Lava Jato e que o Moro será em breve também descartado. Uma terceira característica do pensamento conspiratório é que o crente dessas teorias atribui normalmente a um grupo de pessoas a responsabilidade por determinado acontecimento ou feito, no caso seria a morte do próprio Teori Zavascki, mas jamais ele ou algum dos seus estão inclusos nesse grupo de conspiradores. E um exemplo disso é que essas pessoas normalmente acreditam que a cúpula do PMDB, do PSDB e alguns partidos da base aliada do governo estão por trás da morte do juiz do Supremo, menos os políticos do PT, que são também investigados pela Lava Jato. Veja como é interessante o funcionamento desse pensamento
pensamento ou do pensamento conspiratório. E a quarta característica do pensamento conspiratório é que leva as pessoas a verem padrões onde não existem padrões. E é interessante porque isso é uma lógica que dá coesão a fatos contraditórios. É assim desde que o Abade Barruel, lá no século XVIII, ao falar da conspiração dos jacobinos no contexto da Revolução Francesa, colocou em cena, na modernidade, essa maneira de raciocinar e de ver o mundo. No caso aqui de acidentes ou de catástrofes, observa-se que, normalmente, depois que tudo é investigado, com provas e argumentos razoáveis, as pessoas, normalmente, que são ligadas a esse tipo de pensar, continuam crendo na conspiração, embora as suas próprias versões sejam bastante contraditórias. E é interessante que, no âmbito político, cada lado se utiliza dessas lentes do pensamento conspiratório e serve-se do conteúdo ideológico, acionando o ressentimento, o ódio de seu próprio lugar ideológico e crença partidária. Ou seja, as pessoas acreditam em hipóteses conspiratórias que satisfazem as suas crenças religiosas e políticas. Mas a questão é, pedir para fazer uma investigação séria e aprofundada do acidente com o Teori Zavascki não é necessariamente teoria da conspiração, mas saber quem fez e por que fez, talvez aí haja indício de um pensamento conspiratório. Esse é o nosso exemplo de hoje com algumas das características do pensamento conspiratório. E se este vídeo contribuiu contigo, então curta e compartilhe. Até o próximo.